Olá para você que está assistindo essa aula. Eu sou a professora Evelyn Piovesan, sou primeiro tenente dentista do Exército Brasileiro, mas hoje eu estou aqui para dar aula para vocês de dentística preparatória para o CADAR 2022. A primeira aula nós vamos falar sobre cárie, que é o primeiro conteúdo que está lá no edital. Antes de eu começar a falar sobre cárie, eu gostaria de dar uma dica muito importante. Leiam sempre o edital. Faz muita diferença você conhecer aquela prova que você está fazendo. E tudo começa pelo edital. Sempre tem alguma diferença do ano anterior para esse ano. Então é importante a gente estar atualizado, saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu, quando fiz o meu temporário para o Exército em 2013, na época não tinha prova, então era só análise de currículo. E aí eu não fui aprovada. E aí no segundo ano que eu fui tentar, foi o primeiro ano que eles inseriram uma prova, né? E eu tinha lido isso no edital, e eu me preparei, eu estudei para essa prova, e muitas das pessoas que estavam concorrendo comigo não sabiam que ia ter, foram pegas de surpresa. Você imagina, uma prova de 5 questões, cada uma valendo 2 pontos. Se você erra uma, você já caiu bastante, né, na classificação. E aí eu consegui gabaritar essa prova, e junto com a minha análise de currículo, eu consegui ser aprovada. Então, a leitura do edital fez muita diferença. Quando eu passei para o meu concurso de 2018, eu fiz o CFO 2018, né? Fiz a prova em 2017. Eu acho que eu andava com o edital numa pasta para cima e para baixo. Então, todo dia, se eu tinha alguma coisa assim que eu esquecia, eu ia lá e lia o edital. Eu ia lá e procurava no edital. Então, é muito importante a gente saber aquela prova que a gente está fazendo. Então, o edital ele é fundamental. Claro que outras coisas também vão ser importantes, né? O seu preparo físico para depois para a prova física, quando você passar da primeira etapa, que é a prova teórica, porque não adianta, não dá tempo de treinar só quando sai o resultado. Então, a gente já tem que fazer o treinamento junto com os estudos, o que é bem difícil de conciliar. A gente sabe que a gente tenta empregar a maior parte do tempo nos estudos, mas acho que estando preparado para o que vai vir, você já está largando na frente dos seus concorrentes. Então, começando a nossa aula de hoje sobre cárie, vamos começar falando sobre as manifestações da doença cárie. A prova da aeronáutica, ela não determina a bibliografia, ela determina assuntos, né? Então, assim, como referência bibliográfica, eu recomendo que vocês deem sempre uma lida no Conceição, no Baratieri 2010 e 2015 e no Anusavice, que normalmente são os livros de escolha para essa prova. Mesmo que ela não seja uma prova referenciada, né? Ela não tem a bibliografia, as questões, algumas podem vir referenciadas e outras não. Mas esses seriam os 3 livros que eu recomendaria, assim, que lessem todos, do início ao fim, que já vai dar uma boa base para responder todas as questões. Então, sobre doença cárie, a gente tem sempre a primeira coisa que é a descrição da doença cárie, né? Dizendo que ela é um processo dinâmico em que a presença de micro-organismos transmissíveis ou não na placa pode levar a um distúrbio de equilíbrio mineral, que é a hipótese não específica da doença, onde a gente vai ter indivíduo, microbiota, fatores do hospedeiro, a disponibilidade de flúor, várias coisas atuando. Então, tem que sempre lembrar que a doença cárie ela é multifatorial. O padrão de cárie dental ele vai diferir de dente para dente e de superfície para superfície, sendo que todos os autores basicamente concordam que 3 sítios apresentam maior desenvolvimento de lesões, que são as áreas de maior retenção de alimentos e acúmulo de placa bacteriana, que são as áreas para cervical do ponto de contato proximal, a face oclusal de dentes em erupção e ao longo da margem gengival, tá? Principalmente ao longo da margem gengival de dentes em erupção também. Apesar de não estar citando aqui, mas sabendo esses 3 pontos, a área pré-cervical do ponto de contato proximal, face oclusal de dentes em erupção e ao longo da margem gengival, você vai ser capaz de responder uma pergunta que venha falar sobre qual é o sítio de predileção da cárie. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas aqui seria como a gente vai determinar se vai tratar fazendo o tratamento restaurador, se vai tratar preventivamente ou se não vai tratar aquela lesão que apareceu no dente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a atividade da cárie. Se ela for sem atividade, ou seja, uma lesão de mancha branca inativa ou uma cárie inativa,
a gente vai utilizar medidas educacionais para a manutenção de saúde e controle profissional. No caso da cárie inativa, que normalmente já apresenta uma cavidade, alguns autores dizem que se você puder manter a higienização no local, você não tem a necessidade de restaurar, porque ele vai estar paralisado. Mas, por princípios estéticos, quando tem a cavidade, a gente acaba restaurando. Mas aqui a gente está falando mais especificamente do tratamento da cárie, não dos outros fatores envolvidos. Se ela for uma cárie com atividade, o importante é localizar a lesão. Se ela é na superfície oclusal, na proximal, numa face livre ou na superfície radicular. Depois de localizar a lesão com atividade, a gente vai novamente determinar esse tipo de lesão. Se ela for inativa, medidas educacionais para manutenção de saúde e controle profissional, e se ela for ativa, né, vai determinar a extensão da lesão da cárie. Se ela for uma lesão somente esmalte, o tratamento preconizado é fluoterapia, com medidas educacionais para controle da atividade da doença, mais o controle profissional. Então, se ela é uma cárie ativa em esmalte, por mais que a gente tenda a fazer restauração, os autores dizem que não há necessidade de tratamento restaurador, é só tratamento preventivo, com flúor, controle profissional e medidas educacionais. Se ela for uma cárie ativa em dentina, aí você pode ter os dois, tanto o tratamento não restaurador, como eu falei, no caso de o paciente ter um bom controle de placa, ser uma área de fácil higienização, que é possível dela se tornar uma cárie inativa, ou a gente vai para o tratamento restaurador, que é o mais convencional. E aí você tem que selecionar a técnica, se vai ser direta ou indireta, o material, qual que você vai utilizar, e aí sim confeccionar a restauração. Então, algumas perguntas da prova, elas abordam muito esse tipo de tratamento. Do que você vai fazer, se você vai utilizar só medidas preventivas, se você vai fazer tratamento restaurador, normalmente eles dizem como tratamento não operatório e tratamento operatório, né, que seria o tratamento restaurador. Então é importante saber quando a gente não vai optar pelo tratamento operatório, e sim por medidas preventivas. Então, a lesão de cárie na superfície oclusal, geralmente ela ocorre por causa das presenças de sulcos, fissuras, né, que são as irregularidades estruturais. Pois vai ter retenção da placa bacteriana ali naquela região, dos resíduos alimentares, mesmo que a gente não consiga visualizá-los. Só que a placa bacteriana presente no fundo da fissura, do sulco, ela não é viável, não é ela que vai causar o processo de cárie, né, a manifestação da doença. O que vai causar são justamente as que estão nas paredes laterais dessas fissuras e desses sulcos. E a profundidade dessa fissura, ela não vai determinar a ocorrência. Ela pode ser uma fissura muito profunda e não ter nenhum tipo de lesão, porque o paciente consegue higienizar bem, não tem o acúmulo de alimentos, mas ela pode também ser uma muito rasa e está totalmente cariada. Porque a progressão não está relacionada com o fundo, e sim com as paredes laterais. Então, quando a gente vai fazer o exame oclusal do paciente, normalmente a gente vai ver uma lesão de mancha branca ativa, seguindo a lateral ali daquele sulco, daquela fissura, e o centro normal, com as características de um esmalte sadio. Então, é muito importante gravar isso, né, que elas se desenvolvem nas paredes laterais e não no fundo. Já na superfície proximal, a localização preferencial vai ser sempre mais para cervical e vestibular do ponto de contato, porque é uma região onde ocorre o maior acúmulo de placa bacteriana, principalmente porque o paciente não passa o fio dental, né? Então não vai retirar daquela região ali abaixo do ponto de contato, vai acabar ficando o acúmulo. E na região lingual a gente tem a ação da língua, que ajuda bastante a remover os fluidos orais, o que já não acontece tanto na região vestibular. Então, por isso, a preferência de mais cervical e vestibular do ponto de contato. E a progressão dessas lesões ela é lenta, e elas podem permanecer inalteradas por um longo período de tempo. Então, vai ter o acúmulo ali, mas ela não vai se desenvolver rapidamente. E a lesão de cárie na superfície radicular. A localização preferencial é sempre molares inferiores, tá? E os dentes menos afetados são os incisivos inferiores, porque nos incisivos inferiores a gente está tendo sempre a ação da língua para fazer a remoção dessa placa bacteriana, quando a gente fala, mastiga, deglute.
E os molares inferiores normalmente é uma área de difícil higienização e visualização para o paciente, o que acaba favorecendo o acúmulo da placa. Também tem um desenvolvimento lento, porque tem a saliva sempre atuando ali, né, na região inferior. A gente está sempre com uma saliva que tem a capacidade de tampão, então ela vai evitar que a progressão dessa cárie seja muito rápida. Ela vai ajudar a gente a proteger esses dentes. A prevalência é maior em idosos, porque normalmente são as pessoas idosas que já apresentam algum grau de exposição radicular por perda óssea, então estão mais propensos a desenvolver a cárie radicular. E a região cervical, né, aquela região ali da junção cemento-esmalte, vai apresentar o maior estágio de estagnação de restos alimentares, justamente porque a gente tem aquele degrau, né, do esmalte para o cemento, fica aquela área um pouco mais retentiva pelo cemento. Ele ser um tecido bem menos mineralizado, então ele sofre mais desgaste com a escovação, então acaba criando aquele degrau entre o esmalte e cemento que favorece o acúmulo de placa. Então, como está dizendo ali, o cemento ele possui de 20 a 50 micrômetros de espessura, né? Então, logo você vai ter um comprometimento da dentina, porque rapidamente você perde o cemento com o desgaste. E aí você não vai ter a cárie em cemento, e sim a cárie em dentina. Por isso é que é a cárie em dentina radicular. Então, como é que isso normalmente costuma cair nas provas do CADA, né? Então, essa questão aqui, em relação ao padrão e distribuição da cárie dental, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. E aí você assinala a alternativa correta. Então, a placa bacteriana localizada no fundo das irregularidades da superfície oclusal, fóssulas, sulcos e fissuras nos dentes posteriores, representa o principal responsável pela ocorrência de cárie dental nessas superfícies? Falso, porque foi o que eu falei, não é no fundo, e sim nas paredes laterais. Então, com isso, a gente já eliminou a letra A e a letra B, e sobrou, né, a letra C e a letra D. Que isso é muito importante quando a gente vai fazer prova, e a gente tem certeza de uma resposta, a gente já tentar eliminar as alternativas, porque aí fica mais fácil de responder, mesmo que você não saiba as próximas alternativas. As lesões de cárie nas superfícies proximais localizam-se preferencialmente na região mais cervical e para vestibular do ponto de contato, devido ao maior acúmulo de placa bacteriana nessas áreas. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar. Então, com isso, a gente já definiu que a resposta certa é a letra D. E eu não precisei ler as outras duas questões, né? E ganhei tempo na minha prova. Mas, vamos continuar. A lesão cariosa cavitada ativa na superfície radicular é caracterizada como uma lesão larga, rasa, em forma de pires e de consistência superficial amolecida. Sim, essa é uma característica da lesão de cárie ativa, principalmente superfície radicular. A lesão de mancha branca ativa está localizada frequentemente no terço cervical dos dentes, em sítio de maior dificuldade de limpeza ou em pacientes com pobre higiene oral, apresentando-se clinicamente com características de lisura e brilhosa. Não, isso não é uma característica da mancha branca ativa, e sim da mancha branca inativa. Então, por isso, ela é uma alternativa falsa, confirmando que é a letra D. Então, próxima questão, essa daqui já não foi de dentística, foi de clínico geral, de 2010. Então, considerando que uma vez controlados os fatores determinantes da doença cárie, mesmo lesões localizadas em dentina podem estacionar. O tratamento não restaurador, né, o tratamento não operatório da cavidade de cárie não está indicado. Então, é importante ler essa parte do não está indicado, porque às vezes a gente na pressa acaba passando direto por essa palavrinha tão pequena de 3 letras e errando a questão. Então, ele quer saber quando você não deve indicar o tratamento operatório, o tratamento restaurador. Então, a cavidade tem localização e forma que permite a remoção regular da placa. Para mim, não está indicado. A localização da cavidade é esteticamente favorável. A localização da cavidade é proximal e o dente vizinho está presente. O dente não apresenta sensibilidade térmica ou a produtos açucarados. Então, ele quer saber dessas alternativas, quando o tratamento não restaurador, ou seja, quando você vai optar, na verdade, por restaurar. Porque ele quer saber quando você não pode optar por uma medida preventiva, que é a letra C. Quando a localização da cavidade é proximal e o dente vizinho está presente. É uma condição que você vai restaurar, porque o paciente ele não vai conseguir higienizar,
não vai conseguir remover a placa e a cárie ela vai perpetuar. Todas as outras situações, elas são favoráveis ao tratamento preventivo, que não é o objetivo da questão. O tratamento não restaurador da cavidade de cárie pode ser indicado quando? Agora ele quer saber quando é que você pode indicar o tratamento preventivo. Não é possível a remoção regular da placa. O dente apresenta sensibilidade térmica. A localização da cavidade prejudica a estética do paciente. A estrutura remanescente não está fragilizada e, portanto, sujeita a fratura. A resposta é a letra D, porque todas as outras situações elas vão fazer com que a gente opte por restaurar o dente. Né? Quando não é possível a remoção regular da placa, se a gente não restaurar, a cárie vai se perpetuar. O dente apresenta sensibilidade térmica, normalmente é uma indicação de um comprometimento pulpar em algum nível, seja ele reversível ou irreversível. A localização da cavidade prejudica a estética do paciente. Sempre quando prejudica a estética é um fator que a gente opta pelo tratamento restaurador. Então, a letra D é a única que a gente pode optar pelo tratamento preventivo, aplicação de flúor, medidas de controle profissional e os cuidados que a gente passa para o paciente.